Hoje a gente vai dar continuidade aqui na nossa playlist e hoje a gente vai falar aqui sobre a Mesopotâmia, né? Um assunto muito importante, visto que a gente já falou sobre a pré-história, então a gente vai ver que muitos dos acontecimentos da pré-história vão influenciar aqui nas sociedades que vão surgir ali na Mesopotâmia, beleza? Eu tô pensando em fazer essa videoaula justamente em duas partes. A primeira falando ali sobre, a primeira, que no caso essa, né? Falando sobre a formação, a política e a economia, e a segunda falando sobre a questão da religião e cultura. Vai ficar um pouco mais fácil pra gente e vai otimizar nosso tempo, né? Além de facilitar nosso entendimento. E aí, para iniciar, primeiramente a gente tem que compreender onde é que fica a Mesopotâmia, beleza? A Mesopotâmia, ela fica hoje em dia, ela se localiza, né, sua localização geográfica hoje em dia, é onde é o Oriente Médio, basicamente ali no continente asiático. Tem muitas provas, então cuidado, viu? Tem muitas provas hoje em dia colocando que a Mesopotâmia, ela surgiu no continente africano. Se você cair nessa pegadinha, você vai perder a questão. Por quê? Porque ela surge ali no Oriente Médio, hoje em dia onde é o Oriente Médio, no continente onde é o Oriente Médio, no continente, oh meu Deus, surge ali onde é no Oriente Médio, onde é o continente asiático. Então provas como a FUVEST, a FUNESP e a CNU fez esse tipo de pegadinha e derrubou muita gente mesmo. Meu Deus, tem um besouro aqui querendo pegar. E derrubou muita gente mesmo. E aí, pra gente adentrar na Mesopotâmia, a gente começar a entender como é que surgiu as sociedades ali, o quantitativo de sociedade, primeiramente a gente tem que se atentar também para um marco, né? Que a gente estudou o que era pré-história, entendeu o porquê pré-história, só que agora a gente vai sair daí e vai entender, a partir do momento que a gente estuda a Mesopotâmia, que a gente está num período chamado história. Sai da pré-história, é uma divisão, sai da pré-história e vai para a história. Mas professor, por que tudo isso? Quando você for fazer uma análise da Mesopotâmia e você for estudar isso, você tem que fazer duas análises muito importantes. Que primeiramente é a questão da sociedade, a construção da sociedade vai contribuir para essa divisão. Mas além disso, algo muito importante é o surgimento da escrita, que vai surgir aqui na Mesopotâmia. Então, a partir do momento do surgimento da escrita, há uma divisão de história, de pré-história para a história, beleza? Então é algo muito importante você ter isso em mente. Se possível, anota aí no seu caderno. E aí, pessoal, a gente agora vai compreender o significado do nome Mesopotâmia, né? Quem foi que deu e o porquê desse nome. Quando a gente vai fazer uma análise, a gente sabe muito bem, em alguns estudos, que esse nome Mesopotâmia é uma tradução dada pelos gregos, que começaram a comercializar, a pesquisar, andar naquela região. Então eles perceberam que aquela região estava no meio de dois rios. E aí eles colocaram o nome Mesopotâmia. Por quê? Porque meso quer dizer entre ou meio. E Potâmia quer dizer rios. Então ele vai colocar entre rios. Professor, beleza, entendi que está entre rios. Mas que rios são esses? A gente vai ter a presença de dois rios muito importantes para a construção das sociedades ali, que é o Tigre e o Eufrates. Esses dois rios vão contribuir para que as sociedades comecem a se desenvolver naquela localidade. Por quê? Eles vão contribuir para a agricultura. Então eles podiam plantar naquela região porque era fértil e assim fixar-se naquele espaço. A partir desse momento vai surgir muitas sociedades naquele ambiente, naquela região, beleza? Bem como eles definiram o nome Mesopotâmia, isso daqui é uma curiosidade, certo? O nome Mesopotâmia, eles também vão definir o nome de um animal que a gente conhece, que é hipopótamo. Eles vão chegar na região, vão ver aquele bicho grande dentro da água, né? E vai falar, epa, isso daqui é um cavalo d'água. Então, hipo quer dizer cavalo, e átomo quer dizer rios, né? O lago. Então, ele vai chamar cavalo do rio ou cavalo do lago. Então, eles vão começar a definir esse tipo de nome a determinados animais e também a localidade ali onde está sendo habitado. A partir do momento que a gente faz esse entendimento, a gente percebe que as sociedades estão em meio a um rio e que aquilo é positivo para a agricultura, a gente vai fazer uma análise social. Se tem todas as condições de sobrevivência para que as pessoas permaneçam naquela localidade, logo vão se desenvolver diversas sociedades naquele espaço. E aí, pessoal, algo muito importante, né? Eu estou falando diversas porque realmente tiveram diversas. Só que para a prova, em via de regra, a gente vai levar algumas muito importantes, né? Que a gente vai definir como as que mais caem, a que mais não tivesse tanta relevância assim, mas que tem uma prioridade a qual a gente tem que olhar, que é os assírios, os sumérios e também os babilônicos. Esses três povos aí são os que mais caem em prova, são os que mais são cobrados e também tem uma visibilidade maior dentro da Mesopotâmia, beleza? Não que os outros sejam irrelevantes, não vai considerar isso não, pelo amor de Deus, são muito relevantes. Só que esses caem mais em prova. E aí, se a gente fala que tem diversas sociedades, que tem diversos povos dentro da Mesopotâmia, logo a gente pode definir que ela não é homogênea. Ou seja, as sociedades ali existentes não são comuns, não compartilham da mesma cultura, da mesma política, compartilham um pouco, né? Mas não da mesma cultura, não do mesmo modo de vida fiel a se viver. Eles são homogêneos, né? Cada um tem um modo de governo. E se eles não são homogêneos, eles são heterogêneos. Por quê? Porque eles auto se governam, eles têm uma cultura própria, eles têm um líder diferenciado, certo? E a gente vai chamar também essa construção dos povos, essa diversificação,
como se eles fossem cidades-estados. A gente vai analisar isso lá em Grécia Antiga com mais calma, só que aqui, em via de regra, cidade-estado é basicamente aquele povoamento, aquela tribo, aquela região ali que auto se governa, beleza? Então são diversos povos e cada um auto se governa, cada um tem uma lei, cada um tem um modo de vida, uns vão se dedicar mais à questão do conhecimento, outros mais às questões de guerrilha, então são diversificações de cultura, heterogêneo, beleza? E cada cidade-estado tem um líder, tem um modo de governança. Beleza? Entendeu isso? Que a gente vai ver que a Mesopotâmia ela não é algo comum, né? Todo mundo é igual. São diversos povos com diversas definições ali. E modo de cultura, modo de viver, né? É algo que a gente tem que notar e também guardar. Se cair na tua prova falando que era todo mundo igual, a gente já sabe que não é. Mas, professor, existia alguma coisa que eles compartilhavam em comum? Existia, que era a questão da política. Por exemplo, muitos dos povos, eu não vou generalizar dizendo que era todos, só que eles adotavam a questão do modo de produção asiático. Ou modo antigo, né, que pode cair na tua prova também. O que é o modo de produção asiático? O modo de produção asiático era justamente a centralização de poder na mão de uma única pessoa ou de um grupo. Geralmente, quando era grupo, era justamente grupo de sacerdotes. Então, a gente, se cair na tua prova, vai ser referenciado através da questão de templos. E se for um único líder, através da questão de palácios. Mas, em via de regra, a gente não precisa pegar esse contexto, não. Mas sim entender o que era o modo de produção asiático. Que era a centralização de poder na mão de uma única pessoa, de um grupo. E essa centralização de poder, ela se baseava justamente nas terras, nas colheitas, nas moradias. Então, ele mandava em tudo. Todo o território era dele. E cada cidade-estado tinha um tipo de governante. Ou seja, cada cidade-estado tinha alguém que mandava em tudo ali. Então, esse tipo de poder dava a opcionalidade desse tipo de pessoa fazer o seguinte: eu vou governar, eu vou mandar na questão dos tributos, eu vou mandar na escolha de afazeres, de tarefa, eu vou definir quem vai morar aqui, quem vai morar ali. E também esse modo de produção asiático, às vezes ele era muito brutal. Por quê? Você acabava adquirindo dívida com esses líderes, e aí, para você pagar essa dívida, você se tornava um escravo econômico, ou seja, escravo por dívida. Então, muitos ali acabavam compartilhando essa ideia, né? Essa ideia de modo de produção asiática ou modo de produção antiga. Pode cair na tua prova assim, lembrando novamente, beleza? Então, esse era um ponto comum que existia. Só que, para fortificar a nossa ideia que eles eram divergentes também, a gente vai ter o Código de Hammurabi, que é um dos mais representativos que a gente conhece, que é um Código de Hammurabi, que era um conjunto de leis existentes ali, que foi feita por um dos reis da Babilônia, né? Que o nome já diz quem foi, que foi Hammurabi, que basicamente era baseado na lei do talião, ou seja, uma significação mais clara aqui, na lei da retaliação. E aí o que é que esse código dizia, professor? Ele falava da seguinte maneira, né? O crime que você cometeu é que vai proporcionar sua punição, ou seja, a barbaridade do crime que você fizer é o que vai definir sua punição. Então esse código, né, de Hammurabi, ele, se eu não estou enganado, ele era esculpido, né, numa pedra, numa escrita. A gente vai ver essa questão de escrita na próxima aula, quando a gente for se aprofundar em cultura. Só que ele era escrito em uma pedra e ele tinha ali cerca de 241 códigos, né, 241 leis ali para que você fosse seguido. Então ele vai falar sobre a questão de adultério, de morte, de crime contra a família, enfim, é um código existente que foi feito através de Hammurabi, um rei da Babilônia, certo? Então a gente vai perceber que cada sociedade, obviamente, tinha uma diversificação social, de leis, de produção cultural, então não era algo único, não era todo mundo que compartilhava da mesma ideia, perfeito? Então a gente tem que analisar isso dentro da Mesopotâmia. E isso vai também desenvolver a questão das sociedades, né? Como as sociedades se desenvolviam, como cada um desenvolvia o que era necessário ali para a sua cidade-estado. Então é muito positivo a gente fazer essa análise. E aí a gente vai partir agora para a questão de como era a economia naquele espaço. Bom, a gente percebeu primeiramente que as sociedades que estavam ali eram cercadas pelos rios Tigres e Eufrates. Ou seja, o modo de economia deles era através da agricultura. Então eles vão se estabelecer através da agricultura. O que é que eles vão plantar para sustentar esse tipo de economia? Obviamente a gente vai perceber que uma das principais produções é o trigo, a cevada, os cereais, só que também eles vão trabalhar com animais de pequeno e grande porte. Por exemplo, os gados, os jumentos, para facilitar o arado também, que utilizava, né? Então esse tipo de economia é o que vai ser uma economia praticamente compartilhável ali entre os povos que habitavam as regiões do rio Tigre e Eufrates. Já que a gente fala sobre a questão de economia e agricultura, a gente também tem que falar sobre a questão do arado. Mas, professor, se eu de novo com essa questão do arado, dentro da faculdade a gente estuda muito isso, pessoal. E a gente vai ver que o arado, ele vai evoluindo justamente com o progresso da agricultura. No início a agricultura não era tão dominável, né? Só que depois eles começaram a dominar a agricultura e o arado acompanhou essa evolução. Então a gente tinha peças de arado ali que eram mais rudimentares, só
Só que com a adesão da chegada da Idade dos Metais, a gente vai ver que o arado também vai ter uma importância muito grande, porque ele vai contribuir para que essas sociedades consigam ampliar a agricultura aí, obviamente, certo? E com a ampliação da agricultura vai gerar o quê, professor? O comércio. Porque quando a agricultura ela é bem tratada, a gente vai ter um maior rendimento daqueles produtos. E se a gente tem muitos produtos, a gente vai começar a fazer comercialização. Então, eles começam a comercializar esses produtos. Inicialmente, né, essa comercialização era feita através de trocas. Ou seja, uma cidade-estado, sei lá, tinha uma cevada e outra tinha uma questão de trigo, tinha muito trigo. Então, eles faziam uma troca entre os povos ali existentes, dentro da região da Mesopotâmia, né? Inicialmente foi assim, e aí eles faziam esse tipo de troca. Quando os sedimentos passavam, eles realizavam essa troca. Então era um meio de comércio da época, beleza? Só que depois, esse tipo de comércio começou a se expandir dentro da própria Ásia mesmo, né? A gente vai perceber que eles começam comercializando ali entre cidades e estados próximos. Só que depois eles vão comercializar, por exemplo, com a Índia, lá dentro da Ásia, né? Eles vão começar a se expandir dentro do continente asiático e vão comercializar com outros países ali, por exemplo, a Índia. Então os povos existentes lá vão começar a ampliar a comercialização. Logo após isso, eles também vão ampliar mais ainda a questão dessa comercialização, atribuindo a outros espaços, né? A gente vai ver que eles vão comercializar com os gregos, com os egípcios, né? São comercializações que eles vão expandindo. Então, a história, como a gente diz, é gradual. Aí é milênios, né? A gente tem que analisar que são milênios de construções aí sendo desenvolvidas, beleza? Então, de início é basicamente isso. Só que aí depois eles vão começar a construir a questão das moedas, né? Eles vão começar a utilização das moedas para agregar valor. Então, o que é que eles vão fazer? Eles vão construir primeiramente uma moeda muito não tão desenvolvida através de rochas, pedras, só que depois com a chegada da Idade dos Metais e a adesão dos metais, eles começam a construir moedas mais elaboradas, né, de metais, de bronze, e isso é lá para cerca de 1500 a.C. Antes disso, eles vão comercializar normalmente em trocas, né? Antes de construir esse tipo de moeda, beleza? Então, eles vão fazer essa construção para intensificar e agregar valor à mercadoria. Só que, de início, num processo gradual, eles começam através de trocas de sedimentos dentro da própria região ali, beleza? E aí, pessoal, depois que a gente faz uma análise tanto política quanto geográfica, né? A gente vai adentrar, e social, obviamente, a gente vai adentrar em algo muito importante, que é as questões dos diques. O que eram os diques? Quando a gente faz uma análise vendo que esses povos que começaram a habitar aquela região onde os rios Tigre e Eufrates, eles começam a enfrentar algum tipo de dificuldade. E qual era esse? Muitos dos povos que habitavam ali começaram a surgir justamente do lado do rio Eufrates. Por quê? Porque ele era um pouco mais cheio, né? Então ele tinha um volume maior do que o Tigres. Não que o Tigres tivesse uma relevância menor, só que eles surgem justamente naquele lado, né? O maior quantitativo daquele lado. Só que, pelo fato de ele ter esse certo volume, começa com as enchentes, com as cheias, a inundar as cidades e as sociedades que se estabeleceram naquela região ali. Lá vai religião, meu Deus. Naquela região ali. Então, o que é que eles vão desenvolver justamente para tentar inibir esse tipo de enchente e de cheia? Eles vão começar a construir diques. Esses diques tinham a responsabilidade, o objetivo, né, justamente de proteger a cidade dessas cheias. Então, eles pegavam essa água que entrava ali e escoavam para algum tipo de localidade, beleza? Então, eles escoavam justamente no intuito de proteger e não deixar a água adentrar as casas, os palácios, as construções que tinham ali. Só que além disso, eles vão pegar esses diques e começar a direcionar justamente para outro tipo de lugar, que é o quê? É uma técnica que eles vão desenvolver, que é direcionar os diques para as plantações que eles tinham de trigo. Ou seja, eles vão implementar uma técnica de irrigação. A gente vai ver que o homem ele vai começar a usufruir da natureza ao seu favor. Então, essa técnica do dique, além de ser algo para se proteger, eles vão utilizar como técnica de irrigação. E é algo muito, muito importante da gente fazer uma análise aqui dentro da Mesopotâmia, certo? A gente fez uma análise da questão da sua formação, da questão política e também do lado social. Bom, pessoal, eu vou finalizar essa aula aqui para não ficar muito extensa, certo? Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aí nos comentários o que você achou da aula, certo? A gente vai fazer a parte 2 logo mais, né? A gente vai falar sobre a questão da religião e cultura. E aí, eu deixo meu forte abraço para vocês. Comentem aí qual é a próxima videoaula que vocês querem que eu faça, que eu vou me desempenhar o máximo aqui para poder produzir essa aula, certo? Sigam a playlist que vai ajudar muito vocês na hora de fazer a prova de história, beleza? Um forte abraço aí para vocês.